Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça? Louvado seja o nome do nosso Criador. Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio e quero divulgar um vídeo para mais uma vez nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido, antes de falar qualquer coisa, eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, para você nos ajudar, deixa o seu like. Toda vez que você deixa o like, o YouTube vai entender, sabe o quê? Que você gostou da palavra, que você gostou do ensinamento e você nos ajuda, tá bom? E você também compartilha esse vídeo, você possa divulgar para nós crescermos mais e mais. O nosso intuito aqui não é ganhar, não é ser monetizado, não. Nosso intuito é fazer igual os pregadores da graça, os ensinadores estão fazendo, divulgar a mensagem do Evangelho da graça de Deus. Meus queridos, veja bem, esse vídeo, o intuito dele, ele é curto, mas o intuito dele é o quê? Falar sobre o perigo futurista. Mas eu não vou estender muito no assunto, mas para você não continuar sendo enganado pelo sistema futurista, pelo sistema religioso, eu quero que você preste atenção em algumas considerações que eu vou fazer aqui neste vídeo. Por exemplo, você já ouviu falar da doutrina futurista? Não? Futurista são todos aqueles que leem a Bíblia e jogam para o futuro como se ainda fosse acontecer. Esse é o perigo futurista. Quem iniciou o movimento futurista? Quem foi? O movimento futurista, ele teve início em 1830, um pregador chamado John Nelson Darby. Esse pregador, ele era anglo-irlandês, né? Ele foi o pai do moderno dispensacionalismo, né? E do futurismo. Quer dizer, o arrebato, aquela teologia do arrebatamento, né, pré-tribulacionista da igreja, já ouviu falar? Então, os pré-tribulacionistas, eles acreditam que depois da grande tribulação, Deus vai, ou Jesus vai arrebatar a igreja. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo já foi arrebatado, desde o ano 70, não é 1970, o ano 70, nós já fomos tirados do reino das trevas para o reino da luz, mesmo que muitos não acreditem nisso. Por quê? Porque ainda continuam repetindo durante mais de 2000 anos a palavra arrebatamento. Quantos que já foram antes de mim que repetiam essa frase? Cristo vai arrebatar a igreja, Cristo vai arrebatar. Daqui a 10.000 anos, Cristo não vai arrebatar. Por quê? Porque a igreja ela já foi arrebatada. Como assim, Malberto? Depende do seu ponto de vista para você entender o que é arrebatamento. Se eu hoje tiver, vamos dizer, com uma doença interminável no hospital, aí, se eu acreditar que Deus vai me tirar daquela doença, vai me devolver a minha saúde, e isso acontecer, eu fui arrebatado. Arrebatado como? Deus me tirou do estado terminal de morte e me colocou no estado em plena saúde. Então, eu fui arrebatado de uma posição para outra. Arrebatado, meu querido. Não é Deus tirar a sua igreja da terra e levar para o céu, não. Não é isso, não. Então, veja bem, esse moço, John Nelson Darby, ele que foi o pai, né, da doutrina que prega o dispensacionalismo, né, que fala também do arrebatamento pré-tribulacionista. Veja bem, meus queridos, eu quero te saudar aqui com bem-vindo no nosso canal, o canal do nosso irmão Alberto Lírio. Meu nome, você já sabe, eu sou Alberto Lírio e eu cuido com muita responsabilidade, com muito carinho e respeito aos meus ouvintes deste canal. Sabe por quê? Porque esses ensinamentos, ele é dedicado a uma coisa. Ele é dedicado a melhorar mais e mais o nosso entendimento com respeito à graça de Deus. E também, né? E também nos livrar, preste bem atenção nisso aqui, nos livrar
nos livrar e também melhorar, né, deste evangelho barato que tem sido pregado aí, nesse sistema religioso que nos enfiou de garganta adentro, né, para que a gente engolisse. E por muito tempo isso aconteceu, não é verdade? Agora veja bem, muitos, mas muito mesmo, são os líderes que estão tentando prejudicar a imagem, né, de algo tão bonito, criado pelo soberano Criador, para nos fazer livres para adorá-lo, né, no nosso espírito. Agora, muita gente, muitos pregadores, eles fizeram deste evangelho, né, uma prisão para muitas pessoas. Muitos ensinadores, muitos pregadores, muitos pseudos líderes, eles fizeram desse evangelho uma prisão para muitas pessoas, onde essas pessoas morreram escravizadas, né, sem saber o real significado da morte e da ressurreição de Jesus de Nazaré. Mas pessoas corajosas e sem medo do sistema religioso, estão se levantando para virar esta página, meus queridos. Oh, glória! Estão se levantando pessoas que não têm medo desse sistema religioso, pessoas que estão se levantando para virar essa página. Qual a página? A página do engano. E se tornar também evidente o evangelho verdadeiro e ensinado com coragem, humildade e também muita determinação. Meus queridos, agora nós estamos numa busca incansável, é uma busca incessante, né, que nós estamos fazendo, os ensinadores da graça. Para quê? Nós estamos buscando os segredos de Deus, do nosso Criador, que foram revelados a nós, que nos esconderam durante muitos anos, pelo menos mais de 2000 anos. Agora, Deus tem nos abençoado e muito nesse propósito. Em todos esses anos, qual foi o nosso maior erro, meus queridos? É uma pergunta que eu faço para mim mesmo e para você. Qual será o nosso maior erro durante todos esses anos que nós vivíamos presos na religião? Qual foi? Eu vou te responder. Estudar a Bíblia do jeito que o sistema nos ensinou. O nosso maior erro foi estudar ou ler a Bíblia do jeito que o sistema nos ensinou. Então eu quero deixar aqui algumas coisas para você aprender a partir de hoje, para mudar o seu entendimento com relação às profecias bíblicas e com relação à própria palavra de Deus. Olha só, quando você, a partir de hoje, quando você abrir a sua Bíblia para estudar, a primeira coisa que você vai fazer, sabe o que é? Você precisa respeitar a colocação do tempo verbal do texto em que você está lendo. Então, qual é a colocação do tempo verbal do texto que você está lendo? Tempo quer dizer passado, presente ou futuro. Você observe isso, sabe por quê? Porque na Bíblia não tem nada mais escrito para cumprir. O último livro que foi colocado no cânon sagrado pelos pais da igreja, a Igreja Católica, foi o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse é um livro que muito crente tem medo. Por quê? Porque ali fala sobre os juízos de Deus. Mas qual o juízo de Deus que está no Apocalipse? Juízo de Deus que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, ele falou em Mateus 24 e Lucas 21, que aconteceria em Israel, na cidade, principalmente a cidade de Jerusalém. Mas o que os futuristas fizeram? Pegaram e futurizaram tudo como se ainda fosse acontecer. Mentira! Isso já aconteceu. O livro de Apocalipse, ele começa com Cristo falando assim: você escreve isso aqui, que eu vou te mostrar, e envia às 7 igrejas da Ásia. Quando você chega no final do livro, você vê que a Bíblia começa com um jardim, começa com a árvore da vida e termina também com um jardim no meio da praça da grande cidade e com uma árvore também, e também com fruto, tá? Então, o que está em Apocalipse é o quê?
um jardim no meio da cidade, e essa cidade ela tem o nome de Nova Jerusalém. Por que Nova Jerusalém? Porque em Cristo a igreja é o corpo dele, é a Nova Jerusalém. Meus queridos, a Bíblia diz que a Nova Jerusalém é a esposa, a noiva do Cordeiro, que ela desceu ataviada. Quer dizer, se ela desceu, porque o tabernáculo de Deus está com os homens. Quem é o tabernáculo de Deus? É eu e é você. Então nós não estamos lá, nós estamos aqui, porque nós somos espíritos. A Bíblia diz em Hebreus 2, 14, 15, que nós somos espírito, que fomos mandados aqui para viver uma experiência humana. Não é o contrário, nós somos humanos vivendo a experiência espiritual, não é o contrário. Então, a Nova Jerusalém, ela é a esposa, a noiva do Cordeiro. Estude Apocalipse 21 e Apocalipse também 22, respeitando, você fazendo uma análise do texto. Então, a primeira coisa que você tem que respeitar quando você abre a Bíblia para estudar, você precisa respeitar a colocação do tempo verbal, tá bom? Passado, presente e futuro. A segunda coisa, você precisa também respeitar a conjugação verbal do texto. O que é a conjugação verbal do texto? Você precisa aprender isso. Se ela está falando na primeira, segunda ou terceira pessoa, do plural ou do singular. Então precisa respeitar isso. E também na terceira, você precisa fazer o quê? Respeitar o contexto cultural do livro, da epístola que você está lendo. Você precisa respeitar o contexto cultural, social, histórico. Por quê? Todas as 14 epístolas de Paulo, ela teve um remetente e ela teve um destinatário. Como você escreve uma carta para sua mãe, para seu pai, para seu irmão, para sua irmã, então você é o remetente. Quem vai receber, o receptor, é aquele que nós chamamos de destinatário. Quer dizer, tem um destino, mas tem um remetente. Então, as cartas de Paulo, os livros da Bíblia, sempre teve um destinatário, sempre teve um destino. Então é isso, mas o destinatário das cartas de Paulo, as 14, não era para mim nem você no Brasil. Não era para os Estados Unidos, não era para a Inglaterra, não era para a França, era para as igrejas ao qual ele remetia, ao qual ele mandava, era o destino. Então, meus queridos, você precisa respeitar isso. Então, em quarto, você precisa fazer uma análise textual. Faça uma análise do texto ao qual você está lendo. Em quinto, você precisa entender qual é a linguagem do texto em que você está lendo. O que quer dizer a linguagem? Se ela é literal, se ela é figurada ou se ela é simbólica. Por exemplo, o livro de Apocalipse, a maioria das coisas ali é tudo simbólico. É tudo, né? É simbólico. Por quê? Porque a simbologia era uma linguagem cultural do povo judeu, do povo gentio. Então eles usavam muito a linguagem figurada. Por exemplo, quando eu falei sobre a praça da cidade da Nova Jerusalém, a árvore ali em Jerusalém representa Cristo. A folha que é para a cura das nações é a graça libertadora de Deus. Então, as nações estão enfermas, isso é espiritual, não é físico, não é material. E essa cidade, ela simboliza a noiva, a esposa do Cordeiro, que é a igreja. Não vai acontecer, meu filho. Cristo não é mais o Cordeiro. Cordeiro ele era antes da cruz, depois da cruz, que ele morre, ressuscita e traz o juízo, agora ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, nunca se esqueçam de uma coisa, meu querido. Você tirar do contexto, se você tirar o texto do contexto, você vai dar um pretexto para quê? Para fazer a sua própria interpretação. E isso é o que os homens fizeram a vida inteira, num intuito de te enganar e me enganar. E até hoje continua sendo pregado isso. Os futuristas estão aí, nos quatro cantos da terra, pregando um futuro,
pregando uma coisa que já aconteceu. Nós já estamos no reino. Lucas 17, 20 e 21, o reino de Deus, o próprio Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. Ele falou com os discípulos que o reino dele não viria com aparência física. Ninguém ia conseguir dizer Cristo está ali, Cristo está lá, Cristo está acolá. Jesus falou porque o meu reino está dentro de cada um de vós. Então é muito perigoso colocar os verbos tanto da primeira, da segunda pessoa, da terceira pessoa. É muito perigoso você colocar esses verbos no texto, porque lá não está assim. E se você colocar, aí você consegue confundir e ficar confundido também. Então, meus queridos, você tem que pensar nisso. Isso foi o que o sistema religioso fez com a gente a vida inteira, enganando, porque não respeitavam isso na Bíblia. Então, agora eu acredito que agora chega, né? Agora nós acordamos. E eu tenho um exemplo para te dar, um exemplo muito simples, que eu chamo de exemplo clássico. Por exemplo, o sistema religioso, eles inventaram Isaías 14 e Isaías 28. Como assim, Norberto? Inventou como? Não existe? Não, existe o texto e o contexto de Isaías 14 e Ezequiel 28. Mas aqueles personagens que estão lá, o que o sistema religioso fez? Quem era aqueles personagens? Era o rei de Tiro e o filho dele. Sabe o que o sistema fez? Transformou aqueles personagens no diabo. Transformaram aquele personagem em Lucifer. Foi o sistema que inventou isso. Quer dizer, uma coisa que não está no contexto, eles colocaram ali. É por isso eu não gosto de usar esse termo, porque isso só existe nos seminários, né? Aquele seminário que foi feito para ensinar a manipular as pessoas. É o termo exegese e o termo exegese. O termo exegese quer dizer você arrancar do texto o significado real que está no texto. A exegese é você colocar no texto o que não está no texto. Então, se você tira o texto do seu contexto, você dá um pretexto, então, para a nossa própria ou a sua própria interpretação. Então, o sistema religioso colocou o Satanás, colocou o diabo, colocou Lucifer, tanto em Isaías 14 como em Ezequiel 28. Ou seja, colocaram no texto aquilo que o texto não tem, ou aquilo que o texto não diz. Nós chamamos de factoide. Por exemplo, Hitler, eu vou te dar uma simbologia aqui, vou te mostrar uma comparação, uma simbologia. Vou pegar e vou fazer uma coisa para você entender o que eu estou falando. Na época da guerra, da Segunda Guerra, Hitler, ele pegou uma galinha, após o soldado perguntar a ele, um soldado que estava na frente da batalha falou assim, que era responsável, né? Um comandante lá falou assim, ô chefe, que eles não chamavam ele de Hitler, era Funk. Então, o Führer, né, era Hitler. Então, o que aconteceu? Ele fala assim, o que nós temos que fazer para essas nações que nós ir conquistando, eles se submeterem a gente? Ele falou assim, traz uma galinha aqui, Hitler, traz uma galinha. E pediu para um soldado tirar todas as penas da galinha. E ele pegou um pouco de milho e botou na mão, Hitler. E falou assim, olha só o que eu vou fazer para você aprender o que tem que ser feito com essas nações. Só judeus, morreu mais de 6 milhões de judeus. Hitler pegou, mandou o soldado tirar todas as penas da galinha. A galinha ficou totalmente sem pena e tremendo. Mas Hitler estava com a mão cheia de milho. E ele mandou o soldado soltar a galinha. E a galinha andando, né, com frio, toda sem pena, desprotegida. Mas Hitler foi com a mão cheia de milho e foi jogando no chão e a galinha vinha comendo. Ele falou assim, olha, é isso aí, ó. O povo, você pode tirar tudo do povo. Você pode tirar a riqueza,
você pode tirar a paz, você pode tirar a alegria, você pode tirar a cobertura, você pode tirar a gordura, você pode tirar os bens, mas se você tem comida na mão para dar para eles, é isso que eles querem. Eles te seguem, mesmo depenado, eles conseguem te seguir, porque eles estão com fome. Então, meu querido, a religião, ela sempre fez isso com os seus comandados. O sistema religioso, ele só consegue prender você no sistema religioso, por quê? Porque eles têm uma comida mentirosa, e olha que essa comida é mentirosa, é para sustentar você dentro dos templos ou na religião. Você tem medo do inferno, você tem medo de perder sua salvação. Por que você tem medo? Porque você acredita no inferno físico, literal. Você acredita que quem não entregar o dízimo nos templos, na religião, vai para o inferno. Olha que situação que nós colocamos Deus e Jesus. Quer dizer que Deus, então, ele se vende. Quer dizer que Jesus, então, ele se vende. Quando John Nelson Darby inventou a doutrina, este movimento que nós chamamos de dispensacionalismo, essa palavra, além dela ser comprida um pouco, ela é meio difícil de pronunciar, né? Dispensacionalismo, tudo porque do sa, né? Dispensacionalismo. Então, quando ele inventou esta doutrina, o propósito foi justamente isso. Eu não sei se ele entendia da graça, ou ele talvez nem entendia da graça ainda, né? Mas conseguiram deixar muita gente preso no sistema religioso. E até hoje, olha como que as pessoas estão vendendo a salvação muito barato. Quer dizer que a salvação nossa não é o sacrifício de Cristo que nos garantiu, não. Quer dizer que é o dinheiro, é o money, é dinheiro que compra a salvação. Quer dizer que a salvação ela é comprada com dízimo. Então, olha só o que o sistema religioso fez com a gente. A gente não, eu não me incluo mais, porque graças ao meu bom Criador, que eu descobri na Bíblia o que é a graça de Deus e me libertei do sistema. Hoje eu estou em graça. Mas tem muito crente que ele acha que ele só consegue ser servo ou serva de Deus se ele estiver ligado ao sistema, a uma denominação, a um ministério. E eu gostaria de encontrar pelo menos um ministério na Bíblia, gostaria de encontrar uma denominação na Bíblia, uma religião, e a gente não acha. Você vasculha a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não acha. Tiago 1,27, que fala de uma religião, mas não dá nome, que a religião pura e imaculada para com Deus é esta, 2 pontos. Você visitar os órfãos e as viúvas na sua necessidade e se guardar da corrupção do mundo. Você viu que aquela religião, o nome dela é amor, o nome dela é justiça, o nome dela é caridade, o nome dela é amar ao próximo, do jeito que fala 1 João capítulo 3. Então, essa é a religião que deveria existir no mundo inteiro. Mas essa religião não traz dinheiro. Essa religião não enriquece. Essa religião não dá jatinho para líder de igreja. Essa religião não dá dinheiro para o pastor pagar a prestação do carro. Não dá dinheiro para o pastor construir casa para o seu filho ou para a sua filha. Não dá dinheiro para pagar a faculdade dos seus netos, da mulher, dele, dos filhos ou das filhas. Essa religião que o sistema prega é tudo contra Deus, contra a Bíblia e, pior ainda, mais agravante, contra todo o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Meu querido, aprenda uma coisa. Aprenda. Nós somos espíritos que existíamos antes da fundação do mundo e que Deus permitiu que nós viéssemos aqui viver uma experiência humana. Nós não somos humanos vivendo a experiência espiritual, não. É o contrário. Meu querido, aprenda e guarda e faça isso, tá? A partir de hoje, aprenda a estudar a Bíblia.
Para de ser enganado pelo sistema religioso. Deixa de ser escravo do sistema. Seja igreja, seja corpo de Cristo. Você não precisa de religião para ser filho de Deus. Você não precisa de carteira de membro. Você não precisa de cartão de dízimo no meio da sua Bíblia, não, meu querido. É mentira. Mentiram para você. Tá bom? Fique na paz, graça e paz para você. Me ajude no canal, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe a mensagem e eu agradeço de coração em nome do Criador e amém.